Olá, irmãos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar hoje o nosso primeiro estudo sobre as leis de Deus. Nós vamos ver que as leis de Deus, assim como as duas casas de Israel, é uma chave tremenda para abrir uma porta que vai nos dar muito entendimento da profecia. E nós vamos começar esse estudo sobre uma das leis, que é a lei do divórcio. Nós vamos ver que todas as leis de Deus são leis espirituais e elas são tremendas. Esse estudo vai ser um pouquinho longo. Eu vou dividi-lo em duas partes. Essa é a primeira parte do estudo, onde nessa primeira parte nós vamos ver a aliança que Deus fez com as 12 tribos ali no deserto, no Sinai. E depois, na segunda parte, nós vamos focar na questão da lei do divórcio, como que os profetas entendem a lei do divórcio, em especial o profeta Jeremias, e nós vamos ver também como o apóstolo Paulo vai pegar todas essas coisas e vai interpretar no Novo Testamento, vai dar o entendimento espiritual. Então vai ser um estudo longo, mas eu tenho certeza que no final os irmãos vão ficar impressionados com tamanha revelação da palavra do Senhor. Então vamos começar a nossa primeira parte do estudo, onde nós vamos ver que Deus ele vai fazer uma aliança com o povo ali no Sinai. Né? Então o povo de Israel em determinado momento estava escravizado no Egito, né? Pelos os egípcios e os ismaelitas. Nós vamos ver que os ismaelitas, né, eles coabitam com os egípcios, e depois Deus, através de Moisés, vai resgatar esse povo, né, e vai levar esse povo, vai fazer uma caminhada para levar esse povo à terra prometida. Só que antes disso, esse povo fica 40 anos no deserto. Nós vamos ver essa caminhada e entender essas coisas. E Deus vai, a partir dessa caminhada, durante essa caminhada, Deus vai começar a formatar ali uma aliança com esse povo, sendo Moisés uma espécie de mediador dessa aliança. Nós vamos ver que tudo começa ali no Êxodo 19. Então nós vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Êxodo, capítulo de número 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então aqui nós vamos ver que o Sinai, nós vamos marcar o Sinai, ele é uma tipologia da primeira aliança. O apóstolo Paulo vai citar isso em Gálatas. Tendo partido de Rifidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente ao monte. Então, o povo de Israel se acampou em frente ao monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha que coisa tremenda. Deus vai fazer algumas promessas a esse povo, as 12 tribos, não somente as 12 tribos, mas todos os estrangeiros que estiverem com eles também. E Deus vai falar o seguinte, que se eles guardarem e ouvirem a voz do Senhor, né, e guardarem a aliança de Deus, então aqui Deus já está prometendo uma aliança, então sereis minha propriedade dentre todos os povos. Então você vai ver que aqui Deus já está fazendo uma promessa de que esse povo seria uma propriedade de Deus dentre todos os povos. Aqui Deus já está prometendo a formação da primeira aliança. Deus ainda promete que ele seria um reino
de sacerdotes e nação santa. Essa expressão reino de sacerdote e nação santa, você vai ver que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele vai citar a igreja sendo um reino de sacerdote, né? Uma nação santa escolhida. Então ele vai estar citando a mesma passagem que está aqui no Êxodo 19. Aí o Senhor vai dizer assim para Moisés: são essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e que para também creiam sempre em ti. Olha aqui que Deus promete a Moisés que vai falar numa nuvem que todos vão ouvir, para que todo o povo creia que Moisés ele está sendo um mediador do Senhor na formação dessa aliança. Aí, olha só o que Deus vai falar, né? Deus vai pedir para Moisés falar para o povo. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, olha que tremendo, aqui há várias tipologias ou sombras de coisas futuras, né? Deus manda que o povo purifique e lavem as suas vestes. Então, vou marcar aqui: purifique e lavem as suas vestes. E que eles estejam prontos quando? No terceiro dia. Porque aqui já está apontando para o sacrifício de Cristo, a morte para purificar o homem do pecado e a ressurreição ao terceiro dia, quando Cristo aparece ao seu povo, né, aos seus discípulos, ressurreto. É tremendo como que Deus ele usa as coisas do Antigo Testamento para profetizar coisas do tempo mais à frente, coisas eternas, profetizado o Messias. Então nós vamos ver aqui na sequência, né, que o povo de Israel ele vai fazer essas coisas, vai se purificar, vai lavar as suas vestes para estar pronto ao terceiro dia, tipificando ali que eles estavam vivendo o sacrifício do Messias, né? E eles vão se achegar ao Sinai para ouvir a voz do Senhor. O que acontece? Deus ele aparece ao terceiro dia, né? E ele fala a todo o povo. E ele fala com muito forte clangor de trombeta. É tremendo, porque essas coisas já vão apontar para o tempo do fim. E Deus vai citar para o povo ali os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Então ele começa a citar os mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Não adorarás, nem lhe darás culto, falando das imagens de escultura. Então, Deus já estava falando que o homem não era para adorar imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais até a terceira ou a quarta geração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, Deus está citando todos os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas ao 7º dia é sábado do Senhor. Né?
Aí vai, Deus continua falando os seus mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, para que lhe prolongue os seus dias. Não matarás. Mais um mandamento. Não adulterarás. Desse mandamento, não adulterarás, vai surgir a lei do divórcio. Então, depois nós vamos estar focado nessa lei. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Então nós vamos ver aqui que Deus cita todos os mandamentos. E nós vamos, na sequência de Êxodo, nós vamos ver que até o Êxodo 24, capítulo de número 24, Deus vai estar citando leis ao povo. Deus cita essas leis, mas ele não escreve essas leis em lugar nenhum ainda. Ele cita essas leis, então ele já vai citar o sábado, vai citar o cumprimento de 3 festas. Até que no Êxodo 24, Deus vai confirmar que ele vai fechar essa aliança. Então nós vamos para o Êxodo 24 e ver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Êxodo capítulo de número 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Mas Moisés se achegará ao Senhor. Então, Moisés tendo uma posição especial, chegando ao Senhor. Todos os outros iam adorar, mas iam estar mais longe. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu com uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. Então o povo aqui estava fazendo um juramento. O Senhor conhece todas as coisas e que esse povo, quando Moisés se afastasse desse povo, esse juramento ia ser quebrado. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo levantado pela manhã de madrugada, ergueu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, já apontando para os 12 fundamentos do templo, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios. Então nós vamos ver que Moisés ele vai subir novamente ao monte. E quando Moisés sobe ao monte, Deus, do capítulo 25 até o capítulo 32, Deus vai estar citando Moisés diversas leis. Deus vai falar ali das ofertas, Deus vai falar da arca, Deus vai falar do tabernáculo, Deus vai falar ali do sacerdote, as vestes sacerdotais, Deus vai falar do sábado e das festas. E todas essas leis são leis espirituais. Além disso, o que Deus faz? Ele escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Deus já sabia que quando Moisés se ficasse um pouco longe do povo, o povo ia se perder completamente. E toda aquela promessa de aliança e aquele juramento, o povo ia quebrar. Então Deus vai e escreve as leis numa tábua de pedra para representar ali o coração do homem. Como que o homem se encontrava com o coração completamente duro. Quando Moisés ele sobe, ele vai ficar 40 dias no Monte Sinai. E ao descer, nós vamos lá no Êxodo 32. Êxodo capítulo de número 32. Então Moisés vai descer do Monte Sinai. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te,
faze-nos deuses que vão adiante de nós. Foi Moisés ficar 40 dias longe do povo e o povo já foi querer adorar outros deuses, quebrando a aliança de Deus. Deus estava começando a fazer uma aliança e o povo foi lá e quebrou uma aliança, já quebrou a aliança de Deus. Quando Moisés ele desce do monte e vê o povo adorando ali o bezerro de ouro, Moisés ele quebra as 2 tábuas da aliança com os 10 mandamentos. E Deus fica muito enfurecido com o povo. Nós vamos ver que do capítulo 32 até o capítulo 33, Moisés ele vai tipificar o Messias. Ele vai ter um relacionamento íntimo com Deus. E Moisés vai começar a citar as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. É tremendo. E vai pedir a Deus que Deus perdoe o povo. Olha que coisa tremenda. Deus, ele, ao conversar com Moisés, tipificando ali o Messias, que está junto com Deus, né? Na contabilidade matemática de Deus, 1 mais 1 não é igual a 2, é 1. É tremendo. Aí Moisés, ele conversa com o Senhor, e o Senhor, ele vai ali e joga um juízo sobre aqueles idólatras. Moisés sobe no monte novamente. E no capítulo de número 34, então nós vamos lá no capítulo de número 34, Êxodo 34. Né? Deus vai dar novamente as tábuas da lei. Né? Então Deus vai ali fazer novamente os 10 mandamentos escritos numa tábua de lei, né? Na tábua de pedra, para tipificar o coração do homem. E aí Deus vai confirmar essa primeira aliança. Nós vamos ver aqui, ó, o que Deus diz em Êxodo, o Senhor diz em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo de número 10. Então disse: eis que faço uma aliança. Essa aliança é a aliança do Sinai, a aliança da circuncisão. Diante de todo o povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Guarda o que te ordeno hoje. Então, Deus manda que o povo guarde essa aliança, essas 2 tábuas. Abstém, eis que lançarei fora da tua presença os reinos que habitam a terra de Canaã. Abstém-se de fazer aliança com eles. Porque Deus já sabia que quando o povo de Deus fizesse aliança com esses reinos, eles iriam novamente seguir a outros deuses. Então Deus já vai estar direcionando todas essas coisas. Né? É tremendo. E aí quando você vê que Moisés desce, essa primeira aliança é formada. E até o final do Êxodo, Deus vai estar citando leis a Moisés. Né? E essas leis vão dar testemunho de coisas futuras. Assim, irmãos, a gente termina essa primeira parte do vídeo.